Olá, galera concurseira ligada aqui no canal do Professor Evandro, meus queridos alunos. Se você ainda não é inscrito no canal do Professor Evandro, se inscreva, é facinho, ative o sininho para você não perder nenhuma videoaula. Estamos aqui dando início a uma sequência de videoaulas preparatórias para concursos que cobrem a história e a geografia de Mato Grosso. Então a intenção aqui do professor Evandro é comentar com vocês, é discutir com vocês características sobre a história e a geografia de Mato Grosso que pode aparecer aí no teu concurso, o concurso da tua prefeitura que vai cobrar a história do Mato Grosso, o concurso aí do estado do Mato Grosso, de alguma autarquia, de alguma fundação, de alguma administração pública. Então nós temos aqui a grande missão de discutir com vocês informações que o professor Evandro acredita pode ser cobrado de você aí na tua prova de concurso, ok? Então aqui não temos a intenção de esgotar todas as informações sobre a história do Mato Grosso, até porque eu acredito ser isso impossível, mas tentando, olhando aí para aquilo que é cobrado nos concursos, nos concursos do Mato Grosso, que cobram a história do Mato Grosso, a gente percebeu que é que eles cobram mais ou menos sobre a história e a geografia do Mato Grosso. Então nós vamos tentar discutir algumas dessas informações. Então nós temos aí a primeira informação sobre a origem, desta região, ou o que era esta região que vai se tornar futuramente o Mato Grosso. Então, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, o atual estado de Mato Grosso, como quase todo o centro-oeste e a região norte, pertencia à Espanha. Por muito tempo, sua exploração se limitou a esporádicas expedições de aventureiros e a atuação de missionários jesuítas espanhóis. Se você lembrar lá da história do Brasil, no momento do descobrimento do Brasil, nós temos aí a Espanha e Portugal, as primeiras a expandir, as primeiras as grandes navegações, separa o mundo dividido, o mundo descoberto, recém-descoberto, divide este mundo com o Tratado de Tordesilhas. E através desse Tratado de Tordesilhas, você vai ver aí toda a região que compõe o Mato Grosso, a região oeste, a região norte, vai ficar do lado que pertencia à Espanha. É melhor olhando no mapa. Vamos olhar aqui no mapa. Se você olhar aqui nós temos o Tratado de Tordesilhas, Então o Brasil colonial, o início do Brasil colonial, era esta parte aqui, verde cana, ou um verdinho mais claro, verdinho mais vivo aqui. Então isso aqui era que era o Brasil. Quando você olha, o estado do Mato Grosso, ele estava quase em sua totalidade, ou em sua totalidade aqui do lado da Espanha, ou do lado do território que pertenceria à Espanha. Então essa região iniciou-se primeiramente sendo explorado por espanhóis. Quando a gente apresenta essas informações, o aluno diz assim, mas o que vão me perguntar sobre isso? Então, normalmente, ele te apresenta ou o mapa, ou te apresenta um texto, ou te apresenta um enunciado um pouco mais longo, e o que ele costuma te cobrar? Ele pergunta o seguinte, no início do período colonial, em que o Brasil, em que as terras recém-descobertas no além-mar por Portugal e Espanha era separada pelo Tratado de Tordesilhas, a região que virara a se transformar no estado do Mato Grosso estava do lado de Portugal ou do lado da Espanha? E aí você vai lembrar que estava do lado da Espanha. Ou então ele pode perguntar informações sobre os primeiros exploradores, os primeiros missionários, aqueles que primeiro exploraram essa região aqui de Cuiabá e das regiões que vão pertencer ao estado do Mato Grosso, tanto do Mato Grosso como do Mato Grosso do Sul, e a gente vai discutir isso um pouco mais adiante, porque no início só existe Mato Grosso, depois é que nós vamos ter essa divisão. Então essas informações podem aparecer lá na tua prova de concurso, e a ideia aqui é que você vá se familiarizando com isso. A nossa videoaula tem essa pretensão. Claro, é também para resolver o problema daqueles que, porventura, não tenham tido tempo lá para ler um livro de história do Mato Grosso, ou não tenha tido mais tempo aí, porque é a correria do dia a dia. Você pode assistir nossa videoaula, ou então também pode ouvir essa videoaula aqui no YouTube, ou então você baixa lá no YouTube Go e assiste aí em um outro horário. Então, aqui até agora a gente falou sobre o território que virá a se tornar o estado do Mato Grosso. Então, durante esse período, nós vamos ter aí
o estado do Mato Grosso pertencendo ao lado da Espanha e com expedições jesuítas iniciais. Aqui a gente está falando aí a partir de 1500, quando nós estamos ainda não tivemos as confusões dos tratados, né, da expansão territorial, da crise do sistema açucareiro. Porque o sistema açucareiro vai se concentrar aqui, né? Então ele se concentra aqui, então aqui neste momento ainda não se tem o interesse de adentrar para o interior do Brasil. Você que estudou História do Brasil deve lembrar disso, tá? Dá uma olhada lá, pega um livro de História do Brasil, né? E aí veja lá o período colonial e você vai perceber esse contexto que eu estou me referindo aqui. Então essa região que virá a se tornar o estado do Mato Grosso, você só vai ter notícia um pouco mais adiante. Aqui nós vamos a outras informações. Então, antes, né, desse momento, você tem lá o Mato Grosso pertencente a território espanhol. Aqui nós temos o início do interesse dos colonos brasileiros por essa região do Mato Grosso. Esse interesse vai vir a partir da crise do sistema colonial. Na verdade, a partir do sistema açucareiro, a crise do sistema açucareiro. A crise do sistema colonial vai resultar lá no movimento de independência. Vamos aqui da crise do sistema açucareiro. Com a crise do sistema açucareiro, os colonos viventes aqui do Brasil, eles vão em busca de novas atividades econômicas. E essa procura por essas novas atividades econômicas faz com que eles adentrem para o interior do Brasil. Eles saiam do litoral, viviam no litoral que nem caranguejo, resolve agora adentrar para o interior, em busca de uma nova atividade econômica. Alguns vão adentrar para a região Nordeste, né, mais para o interior do Piauí, do Maranhão, do Ceará, regiões ali próximo ao Pará, da região Norte já, e ali eles vão entrando com a exploração do gado, né? E aí mais abaixo, mais a oeste, ali mais a região de São Paulo, eles vão entrando em busca de metais preciosos. A figura do bandeirante, do bandeirantismo, é fundamental para a gente compreender como é que o estado do Mato Grosso vai nascer. Então, com o bandeirismo no século XVII e a descoberta de ouro no Brasil Central, ali na região centro-oeste, né, no século XVIII, a região invadida por exploradores, no caso a região que virá a se tornar Mato Grosso, e em 1748 é criada a Capitania de Mato Grosso, com sede em Vila Bela, né? Então, nós temos a criação da Capitania do Mato Grosso, vinculada a essa exploração do ouro. A ideia de criar uma capitania ali naquela região era realmente para controlar essa exploração do ouro, tá? E aí nós temos a sede da capitania como sendo a cidade de Vila Bela. Posteriormente, essa sede, essa capital, vai ser transferido para a vila de Cuiabá. 2 anos depois, a região é incorporada ao Brasil pelo Tratado de Madrid. Essa região que pertencia à Espanha é incorporada ao Brasil pelo Tratado de Madrid. Professor, você falou muitas informações, eu queria saber como é que isso vai aparecer lá na minha prova de concurso. Como é que isso vai aparecer? O que ele vai perguntar? Ele pode perguntar qual a importância do bandeirantismo para a ocupação do Mato Grosso, ou ele pode te dar um textozinho, né? Durante o sistema, a partir do momento da crise do sistema açucareiro, surgiram expedições exploradoras em busca de novas atividades econômicas, né? E essas novas atividades econômicas resultou na ocupação da região que virá a se tornar o estado do Mato Grosso. Pergunta-se, né, como eram chamados esses aventureiros e o que eles exploravam aqui nesta região. Então, esses aventureiros eram os bandeirantes e eles exploravam aqui a atividade mineradora, ok? Pode-se perguntar o ano da criação da Capitania do Mato Grosso, que é 1748, você precisa memorizar essas datas, porque elas aparecem lá. As questões que são menos contextualizadas normalmente cobram diretamente a data em si. Posteriormente transferida aí, primeiro com a sede em Vila Bela, depois transferida para Cuiabá. Então alguém pode perguntar, antes de Cuiabá, qual era a sede da Capitania do Mato Grosso? Aí você vai lembrar de Vila Bela, né, da Santíssima Trindade. Isso a gente discutiu numa videoaula falando de história de Cuiabá, que já tem aí no canal. É incorporada ao Brasil pelo Tratado de Madrid. Ele pode perguntar, durante as disputas territorial, a região do Mato Grosso é incorporada ao Brasil por que tratado?
né? Então nós temos aí o Tratado de Madrid como sendo importante pela incorporação desse território que virá a se tornar o Mato Grosso como território brasileiro. O que eu estou dizendo aqui para vocês, é claro que eu estou tentando resumir ao máximo, às vezes o enunciado da questão é longo, você precisa ler, porque o enunciado vai te ajudar a responder. Então nós estamos falando de informações sobre a história do Mato Grosso, que pode ser cobrada ali na tua prova de concurso, tentando ser o mais objetivo possível, direcionando o nosso comentário, as nossas discussões para a tua questão de concurso. Vamos aí, aqui nós temos as imagens dos bandeirantes, né, que dá a exploração do ouro, tal, que a gente falou aí da importância do ouro para a ocupação aí do Mato Grosso. A ocupação do Mato Grosso, a ocupação de Cuiabá. No século XIX, com o declínio da mineração, o empobrecimento e o isolamento da província são inevitáveis. Algumas atividades agrícolas e mercantil de subsistência sobrevivem nos campos mais férteis do sul. O único meio de transporte até a capital é o navio numa viagem pelo rio Paraguai. Aqui nós vamos discutir pouca coisa sobre isso. O que a gente percebe é que há realmente um esquecimento, ou pelo menos há um relativo abandono daquela região que vai voltar a ser explorada como um celeiro agrícola, um celeiro de produção, né? um celeiro da agroindústria, né? Da indústria da agricultura e da pecuária brasileira, que ainda hoje é representado aí pelo Mato Grosso. Né? Você vai ter a agricultura, você vai ter o gado, que vai ser aspectos muito importantes da economia e da sociedade aí de Mato Grosso. Uma coisa que você pode ir atrás, a gente terminou não discutindo muito aqui, é as questões relacionadas ao trabalho, né? Relacionada à exploração da escravidão indígena, da escravidão do negro, né? Então, o que eu peço a você? Aqui, o cenário da exploração da mão de obra na mineração, né, aquela mineração que você estuda lá no seu livro de História do Brasil, essa exploração dessa mão de obra, ela vai ser frequente também, ela vai ser praticamente a mesma ali no Mato Grosso, tá certo? A atividade mineradora, ela vai te trazer uma nova mobilidade social. Porque o sistema açucareiro, ele era muito estático. A mineração, ela dá algumas oportunidades de mobilidade social. Alguns chegam a exagerar. É porque como não tinha mobilidade nenhuma antes, com a mineração você vai ter uma relação de trabalho diferenciada e aí você vai ter alguns escravos conseguindo comprar a própria alforria, né? Você vai ter uma relação de trabalho um pouco diferenciada. Então eu aconselho você a estudar um pouquinho mais sobre isso. Não é comum nas provas de concurso se cobrar especificamente sobre a exploração do trabalho indígena ou do trabalho escravo, da escravidão negra, que você vai percebendo que há uma diminuição do número de negros a ser explorado na mineração. Esses negros eles passam a ser quase que comercializados ou revendidos para o Nordeste, que ainda permanece com a atividade econômica que se adequa a esse tipo de exploração do trabalho cativo. Ok? Então, gente, essa aqui é a nossa primeira videoaula, é uma videoaula degustativa. A gente está discutindo aí sobre a história do Mato Grosso. Vamos falar em outras videoaulas sobre a geografia do Mato Grosso. Essa aqui nós vamos falar sobre história do Mato Grosso. E aí pode ser que a gente volte a recapitular sobre outras videoaulas. Normalmente a gente coloca as videoaulas aqui no canal de acordo com o número de visualizações. Aí tendo pouca visualização, a gente vai colocando que a gente precisa se motivar também para colocar as videoaulas. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, a gente vai ter outras videoaulas discutindo. Eu vou ver a possibilidade de a gente discutir algumas questões de concursos anteriores que cobrem a história do Mato Grosso. Se você está inscrito em algum concurso que vai fazer aí, com algum concurso que vai cobrar a história do Mato Grosso e quer se aprofundar mais sobre isso, quer responder questões, o professor Evandro aí está com um material em PDF de seleções de questões de história do Mato Grosso e questões de história e geografia do Mato Grosso. Então nós temos 2 PDFs disponibilizados. Você entra aí no link do WhatsApp, se você quiser adquirir esses 2 PDFs, você se torna um investidor, faz um investimento simbólico aí para o canal do professor Evandro. A gente precisa se manter, precisa pagar as contas e aí você adquire aí o material em PDF, tá certo? Caso você não se interesse, continue aqui, continue inscrito no canal e fica ligado aí, ative o sininho que vamos ter novas videoaulas
tanto de história do Mato Grosso como de geografia do Mato Grosso. Na próxima videoaula a gente começa a aprofundar um pouquinho mais sobre a história do Mato Grosso aí no século XIX e o início do século XX, essa transformação oriunda aí da crise da mineração aqui na região do Mato Grosso. Ok? E informações mais pontuais também a gente vai tentar abordar. Então, se você se interessou pelo material em PDF do professor Evandro, clica aí no link do WhatsApp, né? E veja aí como é que você pode adquirir. E não esqueça de estudar, porque quem estuda, Deus ajuda.